A vida amorosa das princesas. Século XV e XVI. Príncipes e princesas. Olá, tudo bem? Não deixe de assistir, vai descobrir que o mundo de príncipe e princesa, o conto de fadas, só existe em filmes e desenhos. As princesas, ao se tornarem rainhas, se tornam uma máquina de fazer filhos e não se casam por amor, tudo por interesse. Neste vídeo estarei abordando o assunto sobre a movimentada vida amorosa do rei Dom Manuel I de Portugal, da desilusão que causou ao seu filho, o príncipe Dom João. MZ Notícias oferece mais um vídeo educativo. Peço a você que se inscreva, compartilhe, dê a chance de mais estudantes e pessoas de se informarem, assistindo a esse vídeo e a outros vídeos do canal MZ Notícias. Enfim, voltemos aos feitos desse rei fanático pelas mulheres de Leão e Castela. Em 1497, o rei Dom Manuel I de Portugal casa com a viúva de seu primo, Dona Isabel de Aragão e Castela, a viúva do príncipe Dom Afonso, aquele que ao cair do cavalo morreu, e seu pai o rei Dom João II, o que em testamento o elegeu rei de Portugal. Ela, filha mais velha dos reis espanhóis, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, os reis católicos. Casam-se e um ano após, em 1498, Dona Isabel de Aragão e Castela morre no parto de seu único filho, Miguel da Paz, herdeiro aparente das coroas de Portugal, Aragão e Castela. Mas o pequeno príncipe, antes de atingir a idade de 2 anos, em 1500, morre prematuramente. Herdeiro aparente é a pessoa que está em primeiro lugar na ordem de sucessão e não pode ser impedida de herdar pelo nascimento de outra pessoa. Um herdeiro presuntivo é aquele que é o primeiro na linha de herdar um título, mas que pode ser substituído pelo nascimento de um herdeiro mais elegível. No século XV aconteceram muitos envenenamentos, para assumirem o trono após a morte do rei, rivalidades entre irmãos e meios-irmãos. Rainha consorte do segundo casamento em diante, querendo ver seu filho rei, acaba envenenando os herdeiros aparentes. Em 1501, o rei Dom Manuel casa pela segunda vez, agora com sua cunhada, Maria de Aragão e Castela, a infanta aragonesa, irmã de sua falecida esposa Isabel de Aragão. Maria de Aragão e Castela foi rainha de Portugal desde o seu casamento em 1501 até a sua morte em 1517. Tiveram 10 filhos. Dona Maria de Aragão, no seu reinado, fez o rei cumprir as cláusulas do seu casamento, fazendo com que o rei solicitasse ao Papa em 1515 a instalação da Inquisição em Portugal, o que só veio a ser concedido após a sua morte e a do rei. Em 1517, aos 47 anos de idade, o rei Dom Manuel I fica viúvo e em 1518, casa novamente, agora com Dona Leonor. Com 20 anos de idade, a primeira filha do casal de arquiduques e reis de Leão e Castela, Dona Joana, a Louca, e de seu esposo Felipe, o Belo, arquiduque da Áustria. Dona Leonor, também conhecida pelos seus títulos, Leonor de Espanha, Infanta da Espanha, por parte de mãe, e Leonor de Áustria, Arquiduquesa da Áustria, por parte de pai. As esposas já falecidas do rei eram irmã de sua mãe, portanto ele se casou com a sobrinha de suas falecidas esposas. Ela também era neta de Isabel I e de Fernando II de Aragão e Castela e estava prometida para o príncipe Dom João, o filho do rei Dom Manuel I, que se casara às escondidas com Dona Leonor. Dom João, o filho do rei, nunca o perdoou, pois já sentia uma afeição pela sua futura esposa que acabara de se tornar sua madrasta. Pensa que acabou? Só que não. O rei e Dona Leonor tiveram 2 filhos, o infante Dom Carlos, seu primogênito, um menino, morreu com pouco mais de 1 ano de idade, e a infanta Dona Maria, nascida em Lisboa, em 8 de junho de 1521. Quando seu pai faleceu, tinha apenas 6 meses de idade. Após a morte de Dom Manuel I, Dona Leonor, ao ficar viúva, recolheu-se ao convento de Odivelas, mas atendendo ao pedido de Dom João III, que com a morte de seu pai, tornara-se rei, que não se afastasse do castelo, acatando o pedido do então já rei, foi morar em Chabregas, um bairro de Lisboa, onde começou a levar uma vida religiosa, levando a mensagem de Deus aos menos favorecidos e aos membros da comunidade paroquial. Mas com as constantes visitas do rei, comentou-se muito de haver um clima romântico entre a viúva e o enteado, o rei Dom João III. A corte deitou a língua, já insinuando que eram amantes e pediam que se casassem. Por parte de Dona Leonor era visível sua aprovação, e por parte do rei, o afeto que o jovem monarca sentia pela madrasta não era segredo para ninguém. O povo aprovava a ideia da união dos dois.
Mas quando o rei Dom Manuel I pediu Dona Leonor em casamento, ao seu irmão Carlos de Habsburgo, rei de Espanha como Carlos I e imperador do Sacro Império Romano-Germânico como Carlos V e imperador alemão, o irmão de Dona Leonor era o monarca mais poderoso da Europa, dono de um grande império, aprovaram um acordo das Arábias, acordo milionário, para Dona Leonor e seus futuros filhos. Quando Dom Manuel faleceu, esse acordo teria que ser cumprido, o dote da rainha teria que ser devolvido. E a realeza se preocupava com o acordo feito entre os reis, com a devolução vultosa desse dote haveria um grande desfalque para o reino português. Por isso que a realeza queria o casamento do rei com sua madrasta, com a hipótese do possível casamento. Dom Jaime, duque de Bragança, representante qualificado da nobreza, estava alinhando os acordos para esta união. O rei Dom João III, por ser muito religioso, tinha por apelido piedoso. Aos 19 anos de idade, teve escrúpulos e preferiu não se casar. Se tivesse casado com Dona Leonor, com 23 anos de idade, seria esposa depois de ter sido madrasta. A sua filha, a infanta Dona Maria, tornar-se-ia enteada e irmã mais nova do rei. O envolvimento romântico entre ele e a madrasta existiu e chegou às páginas dos cronistas, que foram discretos, nestas coisas de decoro real. O irmão de Dona Leonor, rei da Espanha Carlos I, e Carlos V, como ficou conhecido, e também imperador alemão. Ao ter conhecimento do que estava acontecendo no reino português e com interesses maiores, pediu consentimento para que sua irmã Dona Leonor retornasse à Espanha. Foi consentido, só que sua filha, Maria, infanta de Portugal, duquesa de Viseu, ainda bebê, não teve a permissão de sair de Portugal. Apesar de insistentes pedidos tanto de Dona Leonor como de seu irmão Carlos V, o imperador alemão e rei de Castela, Dom João III não permitiu que a infanta saísse de Portugal. As razões econômicas devem ter pesado nessa decisão do rei, pois pelo contrato de casamento de Dona Leonor com o rei Dom Manuel I de Portugal, foram acertados vultosos valores, tanto para Dona Leonor como para os filhos que teriam, neste caso para a segunda e única filha viva, pois seu primeiro filho já era falecido, ficando em direito para sua filha Maria. Uma elevada soma e além da soma em dinheiro ela tinha direitos na partilha da herança tanto de seu pai o rei e de sua mãe Dona Leonor. Por parte de sua mãe eram rendimentos permanentes que foram acordados no contrato matrimonial que herdara do reino português. Além disso, a infanta Maria estava na linha de sucessão do trono português. Em 1525, o rei Dom João III casou-se com Dona Catarina, de 18 anos, irmã mais nova de Dona Leonor e do rei de Espanha Carlos I, com todos aqueles seus títulos. A pequena Maria, que aos 4 anos de idade, tem simultaneamente como mãe adotiva Dona Catarina, sua tia e também cunhada. Seu irmão Dom João III considera ela como uma filha, tornando seu pai adotivo, e tinha muito carinho por ela. Mas tinha que olhar aos seus interesses pessoais e aos da sua família que acabava de constituir, pois Dona Maria já nascerá muito rica, por isso, o rei não permitiu que Dona Leonor a levasse. Para Portugal seria um grande desfalque financeiro. Dona Leonor foi rainha consorte de Portugal e Algarves até a morte de Dom Manuel I em 1521. Mesmo com a morte do rei, ela continuou a receber uma boa quantia em dinheiro, por conta do acordo feito antes do casamento, recebendo muito mais que sua irmã, a rainha Catarina, casada com o rei Dom João III, filho do falecido rei. O irmão de Dona Leonor, Carlos V, o imperador alemão, depois de ter derrotado o rei Francisco I de França em Pavia, impôs ao derrotado que se casasse com sua irmã Dona Leonor. A união foi acertada pelo Tratado de Cambrai. Foi um casamento onde havia o interesse de se fortalecer as ligações entre a Espanha e a França, e ao mesmo tempo tentar limitar o poder da coroa francesa. Assim deveria estabelecer a paz entre os reinos. Dona Leonor só aceitaria se casar com uma condição, que sua filha Dona Maria fosse prometida em casamento ao filho do rei Francisco I de França, quando seu filho Delfim de França, Francisco III de Valois, completasse 12 anos. Delfim é um título do herdeiro aparente da coroa francesa durante as dinastias de Valois e Bourbon. Em 1530, Dona Leonor, com 32 anos, casou-se com o rei Francisco I de França, com 36 anos. Só que as hostilidades entre seu irmão e seu atual marido estavam longe de chegar ao fim. Vivendo na corte francesa, a mais expansiva da Europa, Dona Leonor era ignorada pelas amantes de seu marido, e pela corte francesa por causa de sua nacionalidade.
Com o casamento, Dona Leonor tornou-se rainha consorte de França e Navarra até 1547, quando ficou viúva do rei Francisco I de França. Não tiveram filhos, ela se retirou para Flandres com uma pensão referente à sua posição de rainha viúva da França. Dona Leonor pediu ao rei João III que arranjasse um casamento para sua filha Maria, que era 6 anos mais velha que Maria Manuela, sua sobrinha e filha do rei. Mas por diversos motivos, principalmente o financeiro, o rei, que deveria alinhar algum acordo para casar Dona Maria, adiava. Sabia que teria que entregar toda a fortuna acumulada ao futuro marido. E tudo que ele não queria era que a grande fortuna de Dona Maria fosse parar em outros reinos. E é claro que o rei preferia casar sua filha Maria Manuela, pois dos 9 filhos que tivera com Dona Catarina, somente 2 chegaram à adolescência. Maria Manuela, princesa de Portugal, e o príncipe João Manuel de Portugal. Em 1527 nasceu Maria Manuela e em 1543, aos 16 anos casou com o príncipe Felipe II de Espanha, seu primo de pai e mãe, e em 1545, Maria Manuela deu à luz a seu único filho, o infante Carlos, e morreu 4 dias após o parto, devido a uma hemorragia. Infelizmente seu filho, o infante Carlos, nasceu com problemas físicos, psicológicos e mentais, que podem ter decorrido da consanguinidade comum nas famílias, da Casa de Habsburgo, Leão e Castela, e nas casas reais de Portugal. Quando Portugal e Espanha iam formalizar um casamento, tinham que pedir autorização ao Papa, por motivo de serem parentes muito próximos. Os casamentos eram todos arranjados, com raras exceções, sempre entre os 2 reinos. Os casamentos estavam acontecendo entre parentes muito próximos, tios, sobrinhas, primos e primas de pai e mãe, sendo que muitos deles já nasciam em reinos cheios de meio-irmãos, que são filhos de vários casamentos ocorridos pelos reis e príncipes. Acredito que nem eles sabiam qual era o grau de parentesco entre um reino e outro, ou até mesmo dentro do próprio reino. MZ Notícias informa que na nossa legislação, nossos primos, segundo a lei brasileira, são nossos familiares de 4º grau, pois temos 4 pessoas até chegarmos neles. 1º grau, somos nós mesmos e nossos pais. 2º grau, nossos avós. 3º grau, nossos tios. 4º grau, nossos primos. Enfim, voltemos ao vídeo. O infanto Carlos, filho do casal real Maria Manuela e o futuro rei espanhol Felipe II, ao longo da vida, apresentou demonstrações de sadismo. Sentia prazer com a dor alheia. Seu avô, o rei da Espanha Carlos V, aquele cheio de títulos, abdicou do trono em 1556, em favor do seu filho, Felipe II, que se torna rei da Espanha. O príncipe Carlos, neto do rei da Espanha Carlos V e também neto do rei de Portugal João III, era príncipe do reino espanhol. Era o primeiro filho do rei Felipe II da Espanha, pois na ordem sucessória era herdeiro aparente, enquanto que em Portugal herdeiro presumido, pois o irmão de sua mãe seria o rei aparente e seus futuros filhos. Felizmente para a humanidade, seu pai o trancou em um quarto, onde ficou preso até a sua morte. Mesmo assim cometeu todo tipo de atrocidades. Morreu em 1568, aos 23 anos de idade, não teve filhos. Dos 9 filhos que o rei Dom João III teve com a rainha Dona Catarina de Áustria, somente 2 filhos chegaram à adolescência. Dona Manuela, mãe de Carlos, acabou falecendo no parto. Seu 8º filho, o príncipe herdeiro João Manuel de Portugal, nasceu com a saúde fragilizada, era um adolescente doente. Acredita-se que os sucessivos casamentos entre as famílias espanhola e portuguesa sejam responsáveis por sua saúde precária. Em 1552 ele se casou com a princesa Joana de Áustria, Joana de Espanha, ou ainda Joana de Habsburgo, enfim, outra princesa espanhola. Ela é prima dele pelos lados paterno e materno. E os pais do casal também são primos e netos de reis espanhóis e portugueses. Olha que confusão, já não são mais parentes, são unha e carne. A princesa Joana, esposa do príncipe João Manuel de Portugal, é filha do imperador Carlos V, rei da Espanha, aquele cheio de títulos, e filha de Dona Isabel de Portugal. Sua mãe, Dona Isabel, é filha do rei Dom Manuel I de Portugal e da rainha Dona Maria de Aragão e Castela. Portanto, Dona Joana era neta dos reis portugueses. O rei Dom João III, seu tio-irmão de sua mãe e pai de seu esposo, portanto, Dona Joana, tinha o pai de seu marido como sogro e tio. O imbróglio não acabou. Dona Joana era irmã de Felipe II e tia de Carlos, o esquizofrênico.
Foi uma infanta espanhola, arquiduquesa da Áustria e princesa herdeira consorte de Portugal. Carlos V, seu pai era filho da rainha Joana de Castela, a Louca e de Felipe, o Belo, e neto de Isabel I de Castela e de Fernando II de Aragão, que foram reis da Espanha, irmão da rainha consorte de Portugal e da França Dona Leonor, mãe da princesa Maria e irmã da rainha consorte de Portugal Dona Catarina, sua tia e sogra. Em 2 de janeiro de 1554, o príncipe herdeiro João Manuel de Portugal veio a falecer. Os historiadores dizem que foi por tuberculose e outros por diabetes, e aos 18 dias após sua morte nasceu seu filho, o futuro rei de Portugal Dom Sebastião I de Portugal. Nossa, que confusão! Como seria a reunião deles? Qual o termo que usavam para identificar o grau do parentesco? Deixe seu comentário. Essa história parece não ter fim. O rei Felipe II da Espanha precisava de alguém para cuidar do reino espanhol, pois ele passou mais da metade da vida lutando, guerreando para se apoderar de novos reinos e expandir os domínios espanhóis. Sua irmã viúva, do príncipe de Portugal, ele a chama para morar em Castela e cuidar do reino enquanto estivesse fora. Na verdade, não foi um pedido e sim uma ordem. Ela atende, mas seu filho, o futuro rei de Portugal Dom Sebastião I de Portugal, recém-nascido, fica em Portugal aos cuidados de sua avó paterna, a rainha Dona Catarina de Áustria e de Habsburgo, esposa de Dom João III. A rainha tinha imensa influência no governo do marido. O rei confiava plenamente na rainha, pois João III parecia ser indeciso. Dom João III teve 12 filhos, 9 com Dona Catarina da Áustria e 3 antes de se casar, mas por ocasião de sua morte em 11 de junho de 1557, aos 55 anos, só tinha como herdeiro vivo seu neto, Dom Sebastião, de 3 anos de idade, que assumiria o trono 11 anos mais tarde. Durante a minoridade do neto, Dona Catarina da Áustria, exerceu a regência do reino entre 1557 e 1562. Os casamentos dos seus filhos com os seus sobrinhos foram ideia dela, de forma a reforçar o poder da sua família em Habsburgo, via o irmão Carlos como chefe de família. E quanto a Maria, o rei, seu meio-irmão, não tinha interesse em arranjar marido para ela. Em 1558, Dona Leonor e sua filha Dona Maria se encontraram na Espanha pela primeira e última vez. Dona Leonor saíra de Portugal, quando sua filha Maria era bebê, tinha 4 anos, e foram se encontrar depois de 35 anos, Maria já com 39 anos, foi um encontro frio. Maria tinha muita mágoa de sua mãe, pois só se comunicavam por cartas ou por mensageiros de um reino a outro. E quanto à herança de Dona Leonor e de sua filha Maria, que deveria ser paga após a morte do rei, se ele falecesse antes, o que ocorreu e o dote teria que ser devolvido num prazo de 4 anos, mas nunca foram devolvidos. Foi uma história de príncipes e princesas com final triste, onde a rainha consorte Dona Leonor, mãe de Maria, foi obrigada a deixar em Portugal a sua única filha e que só voltaria a ver após 35 anos. Nessa data, Dona Leonor já estava doente e após a visita da sua filha que retornou para Portugal. Dona Leonor faleceu em 25 de fevereiro de 1558, aos 59 anos, em Talavera, Espanha. Dona Maria ao longo da vida recebeu 8 propostas de casamento. Era a mulher mais rica de Portugal. O rei, seu meio-irmão, rejeitava com desculpas esfarrapadas. A infanta nunca se casou e nem teve filhos, mas sentia pelo grão-prior de Lorena, Francisco de Guise, um bem-querer por ele, e desde então, até o final da vida, recusou todas as propostas de casamento, dedicando-se completamente à religião, vindo a falecer, no dia 10 de outubro de 1577, em Lisboa, aos 56 anos. MZ Notícias pede a você que se inscreva, ative o sininho, dê o like, comente, assim saberei se estou conseguindo passar a informação de maneira clara, explicativa, de maneira que todos possam entender. Eita família, para complicar, espero ter deixado a narrativa menos confusa nos dias atuais. Seria uma pessoa utilizando diversos CPF, muito codinome representando a mesma pessoa, enfim, espero que tenham gostado. Os personagens não são fictícios, existiram realmente. Deixe pelo menos um oi, deu trabalho, mas eu gosto, pensei em desistir, mas sei que organizando essa e outras histórias, vou estar ajudando você a entender e melhorar suas pesquisas. Lembre-se, informação nunca é demais. Enfim, obrigada por assistir.